Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, eu quero compartilhar um pouco acerca da palavra do Senhor. E o versículo que eu compartilhar se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versos 29, diz: E aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Bom, Jesus acaba mencionando este como o maior dos mandamentos, a coisa mais importante. Ou seja, se fosse para resumir tudo em pequenas palavras, seria: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e toda a tua força, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, mas o que eu quero compartilhar com vocês é que existe sim algo mais importante. O Senhor menciona isso como algo mais importante. E uma das coisas que nós precisamos perceber é que nós estamos a viver uma época em que muitas pessoas dizem: eu tenho Deus, eu quero Deus. E isso acontece na verdade porque nós reconhecemos quem é Deus. Mas nós esquecemos que Deus disse sobre algo mais importante. Isso na verdade poderia ser algo bom. Só que o que acontece é que as pessoas conhecem a Deus, mas não amam a Deus. E isso é algo muito terrível, porque quando nós vemos acerca desse mandamento aqui, nós encontramos isso em Deuteronômio. Só que esses dois mandamentos refletem os 10 mandamentos, em que reflete a primeira parte, onde o Senhor fala que não adorem outros deuses além de mim, não façam imagem de escultura, e também diz: não use o nome de Deus em vão. Ou seja, nós, quando estamos a amar a Deus, ou melhor, quando dizemos que queremos a Deus, mas não o amamos de todo o coração, é como se nós estivéssemos, na verdade, a usar o nome de Deus em vão. Dizer: eu acredito em Deus. Sim, eu acredito que existe um Deus e é único, mas você não ama Ele com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. É como se você estivesse a usar o nome de Deus em vão. E o outro mandamento está relacionado a você não roubar aquilo que é do seu próximo, que Jesus também acabou explicando acerca do adultério, que disse que lá diz: não adulterarás, mas Jesus disse: se você olhar para uma mulher de forma contextuosa e você também está adulterando. Então tudo isso para explicar por quê? Porque o segundo baseia-se no primeiro, que se você ama a Deus, você vai conseguir amar o seu próximo. Mas o que eu quero explicar aqui é que nós precisamos mudar isso. Não tem como nós amarmos a Deus se nós não temos Jesus em nosso coração. Por quê? Porque Jesus é o único que lava, purifica dos nossos pecados. E se nós estamos assim, vivendo com a natureza pecaminosa, não temos como amar a Deus de todo o coração. Vamos servir outros deuses e dizer: eu amo a Deus. Isso estaríamos a falhar. Então, o convite deste vídeo é que não ame a ideia de amar a Deus. Ame a Deus. Não ame a ideia de dizer: eu tenho Deus. Ame, tenha o teu Deus. Tenha esse Deus. Não ame a ideia de: não, Deus é alguém que não tem problema em eu servir outros deuses, em eu adorar outros deuses, desde que eu lhe tenha. Não, ele não quer. Por isso que nos 10 mandamentos ele disse: não adorarás outro Deus além de mim. Então, o convite deste vídeo é que não ame a ideia de amar a Deus. Ame-o. Não ame a ideia de viver a tua vida e tal. Você conhece Deus, mas vive a sua vida de qualquer maneira. Não. Ame a Deus. Não ame a ideia. Ame a Deus. E o segredo de amar a Deus não é você tentar fazer coisas grandiosas, nem você tentar fazer coisas não sei o que, não. A forma
de amar a Deus é tendo Jesus no coração de forma verdadeira, de forma profunda, um relacionamento com Jesus profundo, um relacionamento com Jesus genuíno, um relacionamento que excede o próprio entendimento, porque a Bíblia diz que Deus nos amou e nisso se entregou na cruz por nós, e através de Jesus nós temos essa redenção no seu sangue. Através de Jesus nós temos comunhão com Ele. Então tudo isso Deus proporcionou para que nós o amássemos. E lembre-se, a Bíblia diz, Deus amou. Ou melhor, a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, talvez você possa pensar, não tenho forma, não tenho escolha, ou melhor, não tenho solução. Na verdade, tem solução sim. Jesus é a solução. Mas não apenas Jesus no sentido de que conheça Jesus, não. Mas ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento profundo com Ele. E nisso você amará o Senhor. Você amará o Senhor. Porque é através da presença de Jesus que nós nos incomodamos com aquilo que desagrada a Deus. O que a Bíblia chama de temor ao Senhor. E o temor ao Senhor nos faz amar o que Deus ama, nos faz odiar o que Deus odeia. E esse é o principal de tudo. Não tem como você amar ao Senhor e você odiar o que Ele diz. Não tem como. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Ou você vai amar a Deus, ou vai amar o dinheiro, ou a mamon. E daqui do dinheiro podemos colocar mais outras coisas. Que o quê? Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o mundo, ou você... Então, isso tudo para dizer que o quê? É uma urgência que nós percebamos isso. Que a ideia, na verdade, não sustenta nada. Porque o inimigo conhece a Deus mais que a nós. Conhece a Bíblia até mais que nós. Mas mesmo assim é o inimigo. Mesmo assim é Satanás. Então, que nós possamos amar a Deus. Que nós possamos amar a Deus. Não a ideia de amar a Deus. Que nós possamos amar a Deus verdadeiramente. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, corpo, alma. Não a ideia de ter Deus, mas o ter Deus. Ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É isso, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Peace. Jesus first, always. Peace.